Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei com o barulho. Não era vento. Vento eu conheço de cor. 6 anos sozinha nesse sítio me ensinaram a diferença entre galho batendo na janela, porteira solta rangendo e dedos humanos batendo na porta com desespero. Fiquei parada na cama, coração acelerado. O relógio velho de parede marcava quase meia-noite. Lá fora, só escuridão fechada e o canto dos grilos cortando o silêncio. A lamparina estava apagada. A casa cheirava a café velho e solidão. Pensei em ignorar. Mulher sozinha não abre porta de madrugada. Foi o que sempre me ensinaram. Foi o que aprendi quando José partiu e os vizinhos pararam de aparecer. Gente tem medo de viúva. Acha que tristeza pega, que casa vazia atrai desgraça. Mas a batida voltou. Fraca, desesperada, quase um pedido mudo. Levantei devagar, peguei a lamparina e acendi com mão tremendo. Atravessei a sala pequena, pés descalços no chão frio de cimento. A porta de madeira velha rangia sempre que eu encostava nela. Respirei fundo e abri só uma fresta. Não encontrei fantasma, não encontrei ladrão. Encontrei um homem magro, rosto machucado, camisa rasgada, segurando 2 meninas pequenas pela mão. Uma delas abraçava uma boneca suja e rasgada contra o peito. A outra se escondia atrás da irmã, tremendo de frio ou de medo, talvez os dois. Pelo amor de Deus, senhora. A voz dele saiu quebrada, rouca. Só preciso de um lugar para passar a noite. Expulsaram a gente de casa hoje. Não tenho para onde ir. Olhei para aquelas crianças. Olhos fundos, arregalados no escuro, roupa suja de poeira vermelha, pés descalços, medo estampado no rosto pequeno. Eu era viúva, sozinha. Sabia o que era bater em porta alheia pedindo ajuda e ouvir não. Sabia o que era precisar e ser tratada como peso. O mundo ensina a mulher sozinha a desconfiar de tudo e de todos, mas também ensina a reconhecer desespero verdadeiro nos olhos de quem perdeu tudo. Abri a porta inteira. Entre. O homem quase desabou de alívio. As meninas entraram grudadas nele, quietas como passarinhos assustados. Fechei a porta e acendi outra lamparina. A luz fraca iluminou o estado deles. Machucados, sujos, exaustos. Senta aí. Apontei para a mesa da cozinha. Vou buscar água. Dei água primeiro. Eles beberam como se tivessem atravessado o deserto. Depois esquentei o resto do café, cortei pão, passei manteiga e coloquei na mesa com o bolo de fubá que tinha sobrado do almoço. As meninas comeram rápido, em silêncio, como quem não sabia se teria outra refeição. Mastigavam devagar, mas os olhos iam da comida para o pai, depois para mim, como se pedissem permissão para continuar. A mais nova não largava a boneca, nem para segurar o pão direito. Comia com uma mão só. O homem agradecia demais. A cada garfada, a cada gole, um obrigado, senhora baixinho. Disse se chamar Miguel. As meninas eram Ana, a mais velha, e Marta, a pequena. Arrumei uns cobertores velhos no quarto dos fundos. Aquele que ficou vazio quando José partiu. Aquele que eu evitava abrir. Sacudi a poeira, abri a janela para arejar, estendi os cobertores no chão porque a cama tinha desmontado fazia tempo. As meninas se deitaram grudadas uma na outra, como 2 filhotes buscando calor. Ana abraçou a irmã. Marta abraçou a boneca. Dormiram quase na hora, exaustas. Miguel ficou sentado na porta do quarto, de costas apoiada na parede, vigiando. Não dormiu. Eu também não. Fiquei na cozinha, sentada na cadeira de balanço que José fez com as próprias mãos. Ouvia a respiração das crianças, o silêncio pesado de Miguel, o vento batendo nas janelas. Pensei em tanta coisa. Em José, em mim. Em como a vida coloca gente na porta da gente quando a gente menos espera. De manhã, preparei café fresco com bolo de fubá novo. Miguel comeu pouco, mas as meninas repetiram 2 vezes. Ana até sorriu quando eu disse que podia pegar mais.
Marta olhou para mim com aqueles olhos grandes e sussurrou um "Obrigada, tia", tão baixinho que quase não ouvi. Foi depois do café que Miguel contou. Eu trabalhava numa fazenda grande aqui da região, dona Inês. Fazenda do Coronel Tavares. Trabalhei lá há 15 anos. Minha esposa Joana também. Ela era cozinheira na casa grande. Ele parou. Engoliu seco. As mãos tremiam segurando a xícara vazia. Joana morreu faz 5 meses. De repente, adoeceu num dia, piorou no outro, morreu no terceiro. Nem tempo de levar no médico direito teve. Depois disso, o coronel começou a me acusar de roubo. Disse que sumiu dinheiro, disse que sumiu ferramenta, sem prova nenhuma, sem nada. Ana abaixou a cabeça. Marta se encolheu. Anteontem chegaram à noite. 4 homens. Jogaram nossas coisas para fora. Me bateram na frente das meninas. Disseram que se eu voltasse, se eu abrisse a boca, as meninas iam desaparecer. Que ninguém ia sentir falta de filho de empregado. Ouvi tudo calada. Algo não batia certo. Miguel não tinha jeito de ladrão. As mãos eram de trabalhador honesto. As meninas eram educadas, respeitosas. E havia medo ali, mas também um silêncio pesado, como quem escondia algo muito maior do que roubo inventado. Pode ficar uns dias, eu disse, firme. Mas não quero confusão batendo na minha porta. Ele concordou rápido demais. Nos olhos dele, vi alívio misturado com vergonha. Conhecia bem aquele sentimento, já tinha sentido também. Nos dias seguintes, Miguel trabalhou no sítio. Acordava cedo, antes do sol rachar o horizonte. Consertou a cerca que estava caindo fazia meses, limpou o curral que eu não usava mais, arrumou o telhado que pingava toda vez que chovia. Trabalhou em silêncio, com a precisão de quem fez aquilo a vida inteira. Nunca reclamou, nunca pediu nada além de comida e teto. As meninas começaram a sorrir de novo. Ana ajudava na cozinha, lavava a louça com cuidado, varria o quintal sem eu pedir. Marta ficava brincando com a boneca, conversando baixinho com ela debaixo da mangueira. Pela primeira vez desde que José partiu, a casa parecia viva. Tinha riso, tinha movimento, tinha gente, mas o medo não tinha ido embora. Miguel evitava falar nomes. Quando eu mencionava o Coronel Tavares ou a fazenda, ele desviava o assunto. Parava no meio da frase, mudava de conversa. As meninas se calavam sempre que ouviam barulho de cavalo na estrada. Corriam para dentro, escondiam-se. Ana segurava Marta com força. Uma noite, saí para buscar lenha e peguei Miguel parado no fundo do terreno. Ele olhava fixo para uma pedra grande que sempre esteve ali, coberta de musgo e mato. Olhava como se reconhecesse aquele lugar, como se já tivesse estado ali antes. "Você já veio aqui antes?" perguntei, chegando perto. Ele pulou, assustado. Olhou para mim, depois para a pedra. Não respondeu. Só abaixou a cabeça e voltou para casa. Comecei a desconfiar. Não dele, mas da história toda. Gente não é expulsa assim, com tanta violência por nada. Roubo inventado não causa espancamento. Não causa ameaça de morte para a criança. Tinha algo mais, algo que Miguel não estava contando. Uma tarde, Dona Lourdes, a vizinha mais próxima, passou. Viu Miguel consertando a cerca e mudou de cara na hora. "Cuidado, Inês." Ela sussurrou, segurando meu braço com força. "Esse homem mexeu com gente grande, gente perigosa. Dizem que a mulher dele descobriu coisa que não devia, que por isso morreu." Senti um frio na espinha. "Que coisa?" "Não sei. Mas sei que depois que ela morreu, o coronel expulsou ele. E o coronel não expulsa ninguém sem motivo." Dona Lourdes foi embora rápido, olhando por cima do ombro. À noite, sentei com Miguel na varanda. O céu estava imenso, cheio de estrelas. O vento trazia cheiro de terra seca. Respirei fundo. "Se eu vou te proteger, Miguel, preciso saber a verdade toda, não meia verdade, a verdade inteira." Ele ficou quieto por tanto tempo que achei que não ia falar. Olhou para o céu, para as estrelas.
pras mãos calejadas, até que abriu a boca. Eu não roubei nada, dona Inês. Eu descobri. Miguel respirou fundo. A voz saiu baixa, mas firme, controlada. O coronel Tavares e os amigos dele, fazendeiros, políticos, gente poderosa, roubam terras de viúvas e pequenos proprietários há anos, falsificam documentos, inventam dívidas, desviam dinheiro de programas do governo, compram juiz, compram delegado. Minha esposa, Joana, trabalhava na Casa Grande. Ela via tudo, ouvia conversas. Viu papéis na mesa do coronel, registros, nomes, valores, sentiu o ar faltar. Ela começou a anotar, tirou cópia de alguns documentos escondida. Quando ameaçou denunciar, adoeceu de repente. Vômito, febre alta, convulsão. Morreu em 3 dias. Nenhum médico soube dizer o que foi. Mas eu sei que mataram ela. Engoli seco. As mãos dele tremiam. Me expulsaram porque eu sabia demais. Porque Joana me contou tudo. Porque tenho as provas, papéis, recibos, registros, contratos falsos. Tudo guardado, tudo enterrado. Onde? Perguntei, já sabendo a resposta. Aqui, nesse sítio. O mundo girou. Joana trabalhou aqui antes, quando era da dona Amélia. Ela conhecia cada canto. Sabia que ninguém ia procurar num sítio abandonado, numa terra de viúva que ninguém visita. Ela enterrou tudo antes de morrer. Me fez jurar que eu ia buscar quando fosse seguro, mas nunca ficou seguro. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho. Cavalos. Muitos cavalos. Miguel ficou branco como papel. Ana correu para dentro da casa, agarrou Marta no colo. Eu levantei devagar, coração batendo descompassado, boca seca. 4 homens pararam na frente do sítio, montados, armados. À frente deles, o coronel Tavares em pessoa. Homem grande, barrigudo, de chapéu caro e botas lustrosas. Desceu do cavalo devagar, sorrindo. Um sorriso que gelava a alma. Um sorriso de quem sabia que sempre ganhava. Vim buscar o que é meu, ele disse, voz grossa. Um ladrão e 2 crianças que não deviam estar aqui. As meninas se agarraram às pernas do pai. Miguel ficou à frente delas. Eu fiquei à frente da porta. O coronel riu, um riso cheio de desprezo. Mulher sozinha não devia se meter no que não entende, dona Inês. Isso aqui não é assunto seu. Senti raiva subindo. Raiva de anos calada, de humilhações engolidas, de injustiças aceitas, de gente poderosa pisando em gente simples como se fosse cisco no chão. Entendo o suficiente, coronel, respondi, voz firme, mesmo com medo. Sei reconhecer canalha quando vejo um. O sorriso dele morreu na hora. Foi aí que Miguel deu um passo à frente. Voz firme, olhos fixos. As provas estão aqui, enterradas. Tudo o que você fez, tudo o que roubou, todos os nomes. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. O coronel fez um sinal com a cabeça. Os homens desmontaram. Um deles puxou uma arma. Marta começou a chorar, baixinho, sufocada. Meu corpo inteiro tremeu. Mas não recuei. Se der mais um passo, gritei, voz rachando, todo mundo aqui vai saber quem você é. Eu vou gritar, vou acordar os vizinhos, vou contar tudo. O coronel sorriu de novo, mas era um sorriso nervoso agora. Quem vai acreditar em você? Eu acredito. A voz veio de trás. Dona Lourdes, depois seu Antônio. A família do sítio ao lado. Gente foi chegando, devagar, mas chegando. Gente simples que já tinha sido roubada, calada, expulsa. Gente que tinha medo, mas tinha mais raiva ainda. O coronel olhou em volta. Pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Isso não é da conta de vocês, ele rosnou. É sim, disse seu Antônio, voz firme. Minha filha perdeu a terra dela no ano passado. Você disse que os papéis eram falsos, que ela não tinha direito, levou tudo. Meu irmão sumiu depois de reclamar com você. Completou outra voz. Nunca mais voltou. Meu marido morreu tentando provar que você roubou a fazenda dele. Disse uma mulher que eu nem conhecia.
Miguel pegou a pá encostada na parede. Caminhou até a pedra grande no fundo do terreno. Ninguém falou. Só o barulho da pá cavando a terra seca quebrava o silêncio. Não demorou muito. Miguel puxou uma caixa de metal enferrujada. Abriu na frente de todo mundo. Dentro, envelopes, papéis amarelados, documentos, recibos, contratos falsos, nomes, datas, valores, provas. Não era só a história dele, era a história de todos nós, de cada um que estava ali, de cada um que tinha perdido algo para as mãos sujas daquele homem. O coronel tentou montar no cavalo. Seu Antônio segurou as rédeas com força. Os homens armados olharam em volta e perceberam. Eram 4 contra 30. Gente pobre, mas muita gente. Abaixaram as armas devagar. Vocês vão se arrepender, o coronel cuspiu. Não mais do que a gente já se arrependeu de ficar calado, respondi. Dias depois, autoridades de fora da região vieram. Gente que não estava no esquema. Gente de Brasília. Polícia Federal. O coronel foi preso. Outros nomes caíram junto. Terras voltaram para os donos. Famílias recuperaram o que era delas. Pela primeira vez, ninguém desapareceu em silêncio. Pela primeira vez, justiça chegou onde a lei não alcançava. Miguel ficou. Reformou o sítio comigo. Plantou milho e feijão na terra que estava parada. As meninas encheram o quintal de vida. Ana me ensinou a trançar o cabelo dela. Marta parou de tremer quando ouvia cavalos. A boneca rasgada ganhou roupa nova. Uma tarde, semanas depois, sentei na varanda e olhei em volta. A cerca estava nova, o telhado não pingava mais, tinha galinha no terreiro, roupa secando no varal, riso de criança ecoando. A casa não estava mais vazia. O silêncio não doía mais. José tinha partido, mas a vida voltou. De um jeito diferente, inesperado. Mas voltou. Porque às vezes a gente acha que está salvando alguém, quando na verdade está se salvando também. E às vezes abrir a porta no meio da noite é o ato mais perigoso do mundo, mas também o único capaz de transformar destino, de quebrar correntes, de fazer justiça nascer onde só havia medo. Olhei para Miguel consertando o portão, para Ana ensinando Marta a plantar flores, para a boneca remendada pendurada no varal, e pela primeira vez em 6 anos sorri de verdade. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é abrir a porta, mesmo tremendo. É ficar de pé, mesmo quando as pernas querem dobrar. É gritar mesmo quando a voz quer sumir. Coragem é escolher não fechar os olhos quando o mundo pede que você veja. Nos primeiros dias depois da prisão do coronel, a casa viveu num silêncio diferente. Não era mais o silêncio vazio de antes, aquele que me sufocava. Era um silêncio de espera, de respiração presa, de gente que não acredita direito que a tempestade passou. Miguel acordava no meio da noite. Eu ouvia os passos dele pela casa, checando portas, checando janelas. Às vezes, ele ficava na varanda até o sol nascer, olhando a estrada como se esperasse os cavalos voltarem. Eu não falava nada. Sabia que cada um precisa do seu tempo para acreditar que está seguro de verdade. As meninas dormiam grudadas uma na outra. Ana tinha pesadelos. Acordava gritando, suada, chamando pela mãe. Eu corria para o quarto, acendia a lamparina, sentava na beira do colchão. Ela chorava nos meus braços, tremendo inteira. Eu vi tia Inês. Ela sussurrava. Eu vi quando a mamãe ficou doente. Ela gritava de dor. Ninguém ajudou, ninguém fez nada. Marta não falava muito ainda. Passava os dias com a boneca, conversando baixinho. Inventava histórias onde a boneca era protegida, onde ninguém machucava ela, onde ela tinha uma casa segura. Eu ouvia escondida e o coração apertava. Dona Lourdes vinha todo dia. Trazia comida, ajudava na casa, sentava comigo na varanda. Você fez uma coisa grande, Inês. Ela disse numa tarde. Coisa que a gente achava impossível. Eu só abri a porta.
respondi. Muita gente trancou a porta. Você abriu. Isso faz toda a diferença. Seu Antônio e outros vizinhos também vinham. Ajudavam Miguel no trabalho pesado. Consertavam cerca, limpavam o terreno, traziam ferramentas. Ninguém cobrava nada. Era como se a comunidade inteira tivesse acordado, como se finalmente pudéssemos respirar sem medo. Mas nem tudo era alívio. Uma semana depois da prisão, apareceu uma mulher na porta. Magra, cabelo grisalho, olhos fundos. Ela olhou para mim com uma mistura de raiva e tristeza. Você é a Inês? Perguntou voz dura. Sou. Meu marido trabalhava para o coronel. Perdeu o emprego quando prenderam ele. Agora a gente não tem nada. Meus filhos estão passando fome. Senti o peso da culpa subindo, mas Miguel apareceu atrás de mim. Seu marido sabia o que o coronel fazia? Ele perguntou calmo. Sabia, ela admitiu, baixando a cabeça. Mas a gente precisava do dinheiro. Eu também precisava, Miguel respondeu. Mas não ajudei a roubar ninguém, não ameacei criança. Seu marido fez escolhas. Agora tem que lidar com elas. A mulher ficou calada. Depois olhou para mim de novo. Mas e os que não fizeram nada? Os que só trabalhavam lá? Como fica a gente? Não tinha resposta fácil. Justiça é complicada. Quando você derruba gente poderosa, sempre tem gente inocente que se machuca no meio. Mas eu também sabia que não dava mais para sustentar injustiça com medo de incomodar. A gente vai plantar, eu disse. Plantar de verdade, fazer as coisas direito. Se você quiser ajudar, tem trabalho aqui. Trabalho honesto. Pagamento justo. Ela olhou desconfiada, mas assentiu. Foi embora dizendo que ia pensar. Naquela noite, sentei com Miguel na cozinha. Ele tomava café requentado, olhando para a própria xícara. Tem gente que vai sofrer por causa do que a gente fez, eu disse. Tinha gente sofrendo antes, ele respondeu. A diferença é que agora o sofrimento é visível. Antes era escondido, enterrado. A gente fingia que não existia. Ele tinha razão, mas ainda doía. 2 semanas depois, as autoridades voltaram. Queriam depoimentos formais, queriam mais detalhes. Miguel passou 2 dias indo e voltando da cidade, falando com delegados, promotores, advogados. Voltava exausto, mas firme. Eles vão processar mais gente, ele me contou. Tem juiz envolvido, tem vereador, tem dono de cartório. O esquema era maior do que a gente pensava. Ana ouvia tudo, quieta. Uma tarde, ela me puxou pelo braço. Tia Inês, e se eles vierem atrás do papai de novo? Não vão, eu disse, com mais certeza do que sentia. Agora tem gente de fora cuidando, gente que não tá no esquema. Mas e se vierem? Ela insistiu, lágrimas nos olhos. E se levarem ele? Eu e Marta vamos ficar sozinhas de novo? Abaixei na altura dela, segurei o rosto pequeno entre minhas mãos. Ouve bem o que eu vou dizer, Ana. Enquanto eu tiver vida, você e Marta não vão ficar sozinhas. Nunca. Entendeu? Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Foi naquele momento que percebi. Aquelas meninas não eram só hóspedes, não eram só responsabilidade temporária. Elas tinham virado parte de mim. A casa tinha virado delas também. Comecei a plantar de verdade. Tinha deixado a terra parada por anos, com medo de investir, com medo de tentar e perder de novo. Mas agora tinha gente para alimentar. Tinha razão para acordar cedo. Miguel ajudou a preparar a terra. Seu Antônio trouxe sementes. Dona Lourdes ensinou Ana a plantar feijão. Marta descobriu que gostava das galinhas. Começou a cuidar delas, dar nome, conversar com cada uma. A boneca agora tinha companhia. Tinha Cocó, a galinha marrom, branquinha, a galinha branca e Fofinha, a mais gorda de todas. A terra estava ressecada. Precisava de cuidado, de paciência. Cavamos, irrigamos, plantamos. Esperamos. No começo, nada brotava. Eu ficava olhando para a terra revirada, esperando, querendo forçar as coisas a crescerem. Miguel ria de mim. Planta tem tempo próprio, dona Inês. A gente não manda, a gente cuida e espera.
Aprendi a esperar. E um dia apareceu. Pequeno, verde, frágil. Um broto, só um. Mas era vida nova, onde antes só tinha terra seca. Ana viu primeiro. Gritou tão alto que assustou as galinhas. Nasceu! Tia Inês nasceu! Corremos todas para ver. Aquele brotinho ridículo, fininho, tremendo ao vento, mas era nosso. Marta bateu palma. Ana sorriu largo. Eu senti os olhos arderem. Miguel chegou do curral, viu a gente ali parada olhando para o chão e riu. Vocês estão comemorando um broto só? Tô, respondi. Porque é o primeiro. Porque prova que dá. Que vale a pena. Ele ficou sério. Assentiu devagar. É, vale a pena. Um mês depois da prisão, apareceu um homem na porta. Jovem, magro, olhos nervosos. Disse que era sobrinho do coronel. Não vim causar problema, ele disse rápido, mãos levantadas. Só vim avisar. Tem gente planejando vingança. Gente que perdeu dinheiro, perdeu poder. Eles estão falando em queimar casas, em sumir com quem testemunhou. Senti o sangue gelar. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque meu tio era um canalha. Ele respondeu, olhos baixos. Eu sei disso. Sempre soube. Mas eu tinha medo dele. Todo mundo tinha. Vocês fizeram o que eu nunca tive coragem de fazer. Miguel apareceu atrás de mim intenso. Quem está planejando? Os filhos dele, os sócios, gente que está perdendo propriedade, perdendo influência. Eles estão desesperados. E a polícia? Perguntei. A polícia nova está investigando, mas a velha ainda está aí. Tem gente comprada, tem gente que vai fechar os olhos. O rapaz foi embora dizendo que era tudo que sabia. Miguel trancou todas as portas. Dona Lourdes veio com seu Antônio. Combinamos um esquema. Cada casa vigiava a outra. Qualquer barulho estranho, acendíamos uma lamparina na janela. Era sinal de alerta. As meninas perceberam a tensão. Ana ficou grudada em mim. Marta parou de brincar no quintal. Passamos 3 noites assim, sem dormir direito, esperando, ouvindo cada barulho. Na terceira noite, ouvi cavalos. Acendi a lamparina na janela. Em segundos, outras lamparinas acenderam nas casas vizinhas. Miguel pegou a espingarda velha que tinha sido de José. Eu peguei a foice. As meninas ficaram escondidas debaixo da cama, quietas como ratos. Os cavalos pararam na frente do sítio. 3 homens, encapuzados. Sai daí, Miguel! Gritou uma voz abafada. Você e aquela viúva intrometida! Meu coração batia tão forte que doía. Mas não ia sair. Não ia dar o gostinho para eles. Vocês não aprenderam nada! Gritei da janela. A polícia já sabe de tudo. Vão prender vocês também. Polícia não vai chegar a tempo. O homem respondeu rindo. Foi quando ouviram os outros barulhos. Passos. Muitos passos. Seu Antônio apareceu com mais 6 homens. Dona Lourdes com as filhas. Outros vizinhos. Todo mundo armado. Com foice, com enxada, com pau, com pedra. Vocês vão ter que passar por todos nós, disse seu Antônio, voz firme. Os 3 homens olharam em volta. Calcularam. Perceberam que estavam em desvantagem. Isso não acaba aqui, um deles gritou. Vocês vão pagar. Foram embora em disparada. Mas não voltaram. Porque no dia seguinte a polícia nova chegou. Prendeu mais 2 pessoas. Aumentou a vigilância na região e a comunidade inteira ficou de guarda. Aprendi uma coisa naquela noite. Coragem não cresce sozinha. Coragem é contagiosa. Quando uma pessoa se levanta, outras se levantam junto. E juntos a gente vira parede, vira fortaleza. 2 meses depois, Ana veio falar comigo. Estávamos na cozinha, eu fazendo bolo, ela secando louça. Tia Inês, eu quero visitar o túmulo da mamãe. Parei de mexer a massa. Olhei para ela. Tem certeza? Tenho. Faz muito tempo. Eu não consegui me despedir direito. Fomos no domingo. Eu, Miguel, Ana e Marta. O cemitério ficava do outro lado da cidade, num lugar simples, sem muros,
com cruzes de madeira e flores murchas. O túmulo de Joana era humilde, uma cruz torta, nome escrito à mão. Nenhuma flor. Ana se ajoelhou na frente. Marta ficou atrás, segurando a boneca. Miguel ficou de pé, mãos nos bolsos, olhando para o chão. Eu fiquei um pouco afastada, dando espaço. Oi, mamãe, Ana sussurrou. Desculpa não ter vindo antes. Eu estava com medo de lembrar, com medo de sentir de novo. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. A gente está bem agora. A gente está morando com a tia Inês. Ela é boa, ela cuida da gente. O papai está trabalhando. A gente tem comida. A gente tem casa. A gente está seguro. Marta se aproximou. Colocou a boneca em cima do túmulo. É para a senhora, vó Joana, ela disse, voz fininha. Para a senhora não ficar sozinha. Miguel desabou. Caiu de joelhos, soluçando. Ana abraçou ele. Marta abraçou os dois. Eu fiquei ali, de longe, chorando também. Depois de um tempo, Miguel se levantou, limpou o rosto, olhou para mim. Obrigado, ele disse, por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você deu pra gente o que ninguém mais deu. Dignidade, esperança, família. Voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio leve, como se um peso tivesse sido tirado. Naquela noite, Marta dormiu sem a boneca pela primeira vez. Ana não teve pesadelo. Miguel dormiu a noite toda. E eu percebi. A gente não esquece quem a gente perdeu. A gente aprende a carregar a perda de um jeito que não dói tanto. A gente aprende a fazer as pazes com o que foi e abrir espaço para o que pode ser. A mulher que tinha vindo reclamar voltou, trouxe os 3 filhos. Disse que queria trabalhar de verdade. Dei serviço para ela, ajudar na colheita, na limpeza, na cozinha. Paguei justo. Ela trabalhou duro, nunca reclamou. Os filhos dela brincavam com Ana e Marta. O sítio virou ponto de encontro. Outras famílias começaram a aparecer. Gente que tinha recuperado terra. Gente que tinha voltado para a região. Gente que queria recomeçar. Seu Antônio propôs uma cooperativa. Plantar juntos, vender juntos, dividir lucro. Ninguém passando fome. Ninguém sendo explorado. A gente precisa provar que dá para viver sem patrão roubando, ele disse numa reunião na minha casa. Que dá para ser honesto e sobreviver. Começamos devagar, plantamos milho, feijão, mandioca, dividimos tarefas, cada um fazia o que sabia. Dona Lourdes cuidava das contas, seu Antônio organizava as vendas, Miguel cuidava do plantio. Eu cuidava da cozinha comunitária, as crianças ajudavam também. Ana aprendeu a cuidar de horta. Marta descobriu que tinha jeito para lidar com animais. Outras crianças vinham aprender. A colheita foi pequena no começo, mas foi nossa, honesta, suada. Quando vendemos a primeira safra, dividimos o lucro. Não era muito, mas era digno. A mulher que trabalhava comigo chorou quando recebeu. Eu nunca tinha recebido dinheiro limpo, ela disse. Sempre foi resto, migalha. Agora eu sei quanto vale meu trabalho. Aprendi que comunidade não é só vizinhança. Comunidade é escolha, é decisão de cuidar um do outro, de dividir peso, de celebrar junto. Fizemos festa quando a cooperativa completou 3 meses. Matamos um porco, fizeram arroz, fizeram bolo. As crianças correram pelo terreiro a noite toda. Os adultos conversaram, riram, planejaram o futuro. Eu olhava aquilo tudo e não acreditava. Meses atrás, eu vivia sozinha. Dias vazios, silêncio pesado. Agora tinha casa cheia, terra produtiva, gente dependendo de mim, gente que eu também dependia. Miguel sentou do meu lado na varanda. Estava escurecendo. As cigarras cantavam alto. Você já pensou em casar de novo? Ele perguntou de repente. Engasguei com o café. Por que você está perguntando isso? Ele sorriu. Um sorriso tímido, meio torto. Porque eu acho que você merece. Merece não ficar sozinha. Merece ter alguém do lado. Eu não estou sozinha, respondi. Eu tenho você.
Tenho as meninas, tenho os vizinhos. Não é a mesma coisa, fiquei quieta, ele também. Eu não sei se eu consigo de novo, admiti. Amar de novo, confiar de novo. Dói demais perder. Dói, ele concordou. Mas dói mais viver com medo de perder. A gente perde o que não viveu. E isso é pior. Não respondi, mas guardei aquelas palavras. 4 meses depois da prisão do coronel, chegou notícia. Ele tinha sido condenado. 15 anos de prisão. Os sócios também. O juiz corrupto foi afastado. O delegado comprado foi preso. A notícia se espalhou rápido. Teve gente que comemorou nas ruas. Teve gente que chorou de alívio. Teve gente que finalmente acreditou que justiça era possível. Miguel ficou calado quando soube. Sentou na varanda, olhou para o horizonte. Acabou, ele disse baixinho. Acabou de verdade. Ana abraçou ele. Marta subiu no colo dele. Eu fiquei ali, de pé, olhando aquela cena. Família. Finalmente, aquilo era uma família. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. Em como uma decisão simples, abrir a porta, tinha mudado tudo. Tinha salvado Miguel e as meninas, mas também tinha me salvado, porque eu estava morrendo devagar, sozinha naquela casa, presa no passado, sem razão para acordar. E de repente tinha razão de sobra, tinha gente precisando de mim, tinha terra para cuidar, tinha futuro para construir. José sempre dizia que a vida era feita de escolhas, que cada escolha era uma semente, que a gente nunca sabia que árvore ia nascer. Ele tinha razão. Na semana seguinte decidimos reformar a casa de verdade, pintar, consertar, ampliar. Miguel e seu Antônio construíram mais um quarto. Um para Ana e Marta. As meninas escolheram a cor da parede. Amarelo, cor de sol, cor de esperança. Compramos camas novas. Fizeram cortinas. Ana desenhou flores na parede. Marta colocou a boneca velha numa prateleira como se fosse troféu. Ela me protegeu quando eu precisava, Marta explicou. Agora eu protejo ela. A casa ficou linda, cheia, viva. Uma noite, sentei na varanda com Miguel. Estava chovendo, a primeira chuva boa em meses. O cheiro de terra molhada invadia tudo. Inês, ele disse sem olhar para mim. Eu queria falar uma coisa. Fala. Eu sei que você ainda ama o José. Eu sei que você não esqueceu ele. Eu também não esqueci a Joana. Acho que nunca vou esquecer. Para onde você quer chegar com isso? Perguntei, coração apertando. Ele respirou fundo. Eu queria saber se você acha que dá. Pra gente. Não precisa ser igual ao que foi antes. Pode ser diferente, mas pode ser bom também. Fiquei em silêncio. A chuva caía. O vento batia nas folhas. Eu tenho medo, Miguel, admiti. Medo de tentar e perder de novo. Medo de sofrer de novo. Eu também, ele disse. Mas eu tenho mais medo de desperdiçar o que a gente tem, o que a gente construiu. Olhei para ele, homem bom, honesto, trabalhador, pai presente. Alguém que tinha perdido tudo e ainda assim tinha coragem de tentar de novo. Eu não sei se eu consigo amar igual eu amei o José, eu disse honesta. Eu não tô pedindo isso, ele respondeu. Tô pedindo para você tentar, do jeito que der, no tempo que precisar. Peguei a mão dele, calejada, forte, segura. Tá bom, sussurrei. Vamos tentar. Ele sorriu. Eu sorri também. E ali, debaixo da chuva, com a terra bebendo água, com a casa cheia de vida, eu entendi. Recomeçar não é trair o passado. Recomeçar é honrar ele. É dizer que o amor que a gente viveu valeu tanto que a gente quer viver de novo. De outro jeito. Mas viver... 6 meses depois, a cooperativa estava firme. Tínhamos vendido 3 safras. O lucro tinha aumentado. Mais famílias tinham se juntado. Construímos um galpão comunitário para guardar ferramentas e grãos. Ana estava na escola de novo. Tirava notas boas. Queria ser professora. Marta descobriu que gostava de desenhar. Fazia desenhos de animais, de flores, da família.
Miguel e eu não tínhamos casado ainda, mas morávamos juntos, cuidávamos da casa juntos, criávamos as meninas juntos. Era diferente do que eu tinha com José, mais calmo, menos intenso, mas era bom, era sólido. Uma tarde, Ana veio falar comigo. Estava tímida, mexendo nas mãos. Tia Inês, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você e papai casarem, eu posso te chamar de mãe? Senti os olhos arderem. Ana, é que eu sei que você não é minha mãe de verdade. Eu sei que a mamãe foi embora, mas você cuida da gente, você ama a gente, e eu queria poder te chamar assim. Abracei ela, apertei forte. Você pode me chamar do que você quiser, meu amor. Se você quiser me chamar de mãe, eu vou ser a mãe que você quiser que eu seja. Ela chorou. Eu chorei. Marta, que estava ouvindo escondida, veio correndo e abraçou a gente também. Eu também quero chamar você de mãe, ela disse. Viramos família de verdade naquele dia. Não precisou papel, não precisou juiz, precisou só amor, escolha, compromisso. Miguel pediu minha mão 2 semanas depois. Nada romântico. Estávamos na horta, sujos de terra, colhendo tomate. Inês, você quer casar comigo? Ele perguntou assim, direto. Ri, porque era tão simples, tão honesto. Quero. Casamos num sábado, na igreja pequena do vilarejo. Nada grande, só família e amigos próximos. Dona Lourdes fez o bolo. Seu Antônio foi padrinho. Ana e Marta foram daminhas, com vestidos amarelos que a gente costurou juntas. Não teve luxo, não teve festa cara, mas teve amor, teve comunidade, teve alegria verdadeira. Na noite do casamento, sentei na varanda da casa. Nossa casa agora. Miguel sentou do meu lado. As meninas dormiam lá dentro. A lua estava cheia, iluminando o terreiro. Você é feliz? Ele perguntou. Pensei antes de responder. Felicidade é uma palavra complicada. Tem gente que acha que felicidade é a ausência de problema. Não é. Felicidade é saber que os problemas valem a pena, que você não está sozinho para enfrentar eles. Eu sou, respondi. Eu sou feliz. E era verdade. 1 ano depois da prisão do coronel, recebi uma carta. Era do advogado que tinha cuidado do caso. Dizia que eu tinha sido chamada para depor num último julgamento. Um dos sócios do coronel ainda estava solto. Queriam fechar o caso de vez. Fiquei nervosa. Não queria mexer com aquilo de novo. Mas sabia que precisava. Por mim, por Miguel, pelas meninas, por todas as famílias que tinham sofrido. Fomos para a capital. Eu, Miguel e o advogado. As meninas ficaram com Dona Lourdes. O tribunal era grande, frio, cheio de gente de terno. Me senti pequena, deslocada. Mas quando chamaram meu nome e eu sentei naquela cadeira, olhei para o réu. Homem rico, bem vestido, sorriso arrogante. E não senti medo. Contei tudo. O dia que Miguel bateu na minha porta. O medo, as ameaças, a coragem de ficar de pé, a comunidade se unindo, a verdade sendo desenterrada. O advogado do réu tentou me desqualificar. Disse que eu era mulher simples, sem educação, influenciada. Tentou dizer que eu tinha inventado tudo para ter notoriedade. Olhei para ele. Respirei fundo. O senhor tem razão. Eu disse, voz firme. Eu sou mulher simples, sem educação formal, mas eu sei ler gente. E eu sei ler injustiça. E o que vocês fizeram foi injustiça. Roubaram terra, roubaram vida, roubaram futuro. E eu não vou ficar calada. Não importa quanto o senhor tente me desqualificar. O juiz bateu o martelo. O réu foi condenado. Quando saímos do tribunal, Miguel me abraçou. Você foi incrível. Eu só falei a verdade. E às vezes é só isso que a gente precisa. Voltamos para casa. As meninas correram para abraçar a gente. Dona Lourdes tinha feito comida. Seu Antônio trouxe vinho caseiro. Comemoramos.
Não era vitória só minha, era vitória de todos, de cada pessoa que tinha escolhido ficar de pé, de cada pessoa que tinha escolhido falar. 2 anos depois daquela noite que mudou tudo, eu estava na varanda olhando o sol nascer. A terra que tinha sido seca e rachada agora era verde. A cooperativa tinha crescido. Tínhamos comprado mais equipamentos, contratado mais gente. Ana estava no último ano do ensino fundamental. Queria fazer faculdade, ser professora. Ensinar crianças pobres como ela. Marta estava desenhando cada vez melhor. Tinha vendido alguns desenhos na feira da cidade. Miguel estava no curral, cuidando das vacas que a gente tinha comprado. A casa tinha sido ampliada de novo. Agora tinha varanda grande, quartos confortáveis, cozinha espaçosa. Mas o mais importante não era o que a gente tinha construído por fora. Era o que a gente tinha construído por dentro. Eu tinha aprendido a amar de novo. Diferente, mas real. Miguel tinha aprendido a confiar de novo, a acreditar que nem todo mundo era cruel. As meninas tinham aprendido que família não é só sangue, é escolha, é presença, é cuidado. Dona Lourdes apareceu com uma cesta de pães. Trouxe para o café. Você não precisa trazer toda hora, eu disse rindo. Eu sei, mas eu gosto de ver essa casa cheia, gosto de ver você feliz. Sentamos juntas na varanda, tomamos café, conversamos sobre a vida, sobre os planos futuros, sobre como tudo tinha mudado. Você acha que teria sido diferente se você não tivesse aberto a porta aquela noite? Ela perguntou. Pensei bastante antes de responder. Acho que sim. Acho que eu teria continuado sozinha, morrendo devagar, sem perceber. Às vezes, a gente precisa de alguém para salvar. Para lembrar que a gente ainda está vivo, que ainda importa. Mas você salvou eles também, ela lembrou. A gente salvou um ao outro, corrigi. É sempre assim. A gente acha que está sendo herói, mas está só sendo humano. E às vezes, ser humano é o mais difícil e o mais importante. 5 anos depois, a história tinha virado lenda na região. A viúva que derrubou o coronel. Não gostava muito do título. Parecia que eu tinha feito sozinha. E não foi assim. Foi uma comunidade inteira. Foi gente escolhendo coragem em vez de medo. Foi gente escolhendo justiça em vez de conforto. Ana tinha entrado na faculdade. Pedagogia. Ia ser professora mesmo. Marta tinha ganhado um concurso de desenho regional. O prêmio tinha pago material novo. Miguel e eu estávamos mais velhos. Cabelo mais grisalho, rugas mais fundas, mais felizes, firmes. A cooperativa tinha virado referência. Gente de outras regiões vinha aprender como a gente fazia, como a gente tinha se organizado, como a gente tinha resistido. Um dia, uma mulher jovem apareceu. Disse que era jornalista, queria escrever sobre a história. Sentei com ela na varanda, contei tudo de novo, do começo ao fim. O que você diria para alguém que está com medo de ajudar? Ela perguntou. Alguém que quer fazer a coisa certa, mas tem medo das consequências? Pensei bastante. Eu diria que medo é normal. Medo é humano. Mas que a gente não pode deixar o medo decidir por nós. Porque quando a gente escolhe conforto, em vez de justiça, a gente morre um pouco por dentro. E quando a gente morre por dentro, a gente deixa o mundo pior para o próximo. Ela anotou tudo. Depois foi embora, prometendo mandar o texto quando ficasse pronto. Naquela noite, sentei com Miguel e as meninas. Jantamos juntos, rimos juntos, planejamos a semana juntos. E eu olhei em volta e pensei, valeu a pena. Todo medo, toda dor, toda incerteza, valeu a pena, porque a vida não é sobre não sofrer. É sobre sofrer por algo que importa. É sobre escolher coragem quando tudo pede covardia. É sobre abrir portas quando o mundo manda trancar. José sempre dizia que a gente planta árvore não pra gente, mas pros que vêm depois. Eu plantei. Miguel plantou. As meninas plantaram. A comunidade plantou. E agora tem sombra. Tem fruto. Tem futuro. Tem esperança.
Anos depois, quando as pessoas perguntavam como tudo tinha começado, eu sempre dava a mesma resposta. Começou com uma porta que eu poderia ter deixado fechada, uma porta que eu abri tremendo, uma porta que mudou tudo. Porque às vezes a vida não pede grandes gestos heróicos, a vida pede pequenas escolhas corajosas, e é dessas pequenas escolhas que o mundo muda. Uma porta de cada vez, uma pessoa de cada vez, um gesto de cada vez. Até que quando você olha para trás percebe, você não mudou só uma vida, você mudou muitas, inclusive a sua. E essa, no final, é a única lição que importa. A gente nunca sabe o que uma porta aberta pode trazer, mas a gente sempre sabe o que uma porta fechada garante: solidão, medo e arrependimento. Eu escolhi abrir, e graças a Deus eu escolhi. Acordei com barulho na cozinha. Não era barulho de ladrão, era barulho de panela, de riso abafado, de gente tentando fazer surpresa sem jeito nenhum. Levantei devagar, pés descalços no chão frio. O sol nem tinha nascido direito ainda. A luz fraca da manhã entrava pela fresta da janela, pintando tudo de dourado. Quando cheguei na porta da cozinha, parei. Ana estava de avental, cabelo preso, mexendo algo numa panela. Marta estava na mesa, decorando algo com flores que tinha colhido no quintal. Miguel estava tentando acender o fogão a lenha sem fazer barulho, e falhando miseravelmente. "Bom dia", eu disse. Os três pularam. Ana quase derrubou a panela. Marta escondeu o que estava fazendo atrás das costas. Miguel ficou vermelho. "Mãe!" Ana falou, e meu coração apertou como sempre apertava quando ela me chamava assim. "Você não podia ter acordado ainda. Difícil dormir com vocês destruindo minha cozinha", respondi sorrindo. "A gente queria fazer surpresa", Marta explicou, mostrando o que tinha escondido. Era um desenho lindo, colorido, da casa, com todos nós na frente. Eu, Miguel, Ana, Marta, as galinhas, as vacas, todo mundo junto. "É seu aniversário", Ana disse tímida. "A gente queria fazer café especial. Meu aniversário. Tinha esquecido. Fazia tanto tempo que aniversário era só mais um dia. Desde que José partiu, eu parei de comemorar. Parei de contar. Os dias viraram todos iguais, numa sequência sem graça, sem cor. Mas agora tinha gente lembrando. Tinha gente comemorando. Tinha gente querendo me fazer feliz. Sentei na cadeira, pernas bambas. Vocês não precisavam... A gente queria... Miguel interrompeu, trazendo café fresco. "Você faz tudo por nós. Deixa a gente fazer algo por você." Ana serviu o bolo que tinha tentado fazer. Estava torto, meio queimado nas beiradas, com cobertura escorrida. O bolo mais feio e mais lindo que eu já tinha visto. "Não ficou perfeito", ela admitiu envergonhada. "É a primeira vez que eu faço sozinha. Peguei um pedaço, provei. Estava seco, meio sem gosto, com açúcar demais na cobertura." "Tá perfeito", eu disse, e não estava mentindo. Porque não era sobre o bolo, era sobre a intenção. Era sobre aquelas 3 pessoas que tinham entrado na minha vida quando eu menos esperava e tinham enchido a casa de vida de novo. Passamos a manhã juntos. Conversamos, rimos, relembramos histórias. Ana contou de quando tinha chegado, tremendo, escondida atrás do pai. Marta lembrou da boneca velha, que agora estava guardada como tesouro na prateleira dela. Miguel falou do medo que sentiu quando bateu na minha porta, achando que eu ia mandá-lo embora. "Por que você não mandou?" Ana perguntou. A senhora não nos conhecia. Podia ser perigoso. Pensei antes de responder. Olhei pela janela, para a terra que agora era verde, para o curral cheio, para o quintal com galinhas ciscando. "Porque eu vi nos olhos de vocês o que eu sentia nos meus", respondi devagar. "Vi gente perdida, gente precisando de um lugar, e eu tinha lugar de sobra. Só não sabia que estava vazio até vocês encherem ele." Marta veio abraçar minha perna, jeito dela de mostrar carinho.
Ana limpou as lágrimas rápido, fingindo que tinha entrado cisco no olho. Miguel segurou minha mão por cima da mesa. Você salvou a gente, ele disse, voz baixa. Não, corrigi. A gente salvou um ao outro. À tarde, Dona Lourdes apareceu com presente, um chale de crochê que ela tinha feito. Seu Antônio trouxe mel das abelhas dele. Outras famílias da cooperativa foram chegando, cada uma com algo pequeno, flores, comida, abraços. Viramos festa sem querer. Alguém trouxe violão. Outra pessoa trouxe sanfona. As crianças brincaram no terreiro. Os adultos conversaram na varanda. Comida foi aparecendo. Arroz, feijão, galinha caipira, farofa, vinagrete. Eu sentei na cadeira de balanço que José tinha feito e fiquei só olhando. Olhando tudo aquilo. Toda aquela vida. Todo aquele amor. José, sussurrei baixinho, olhando para o céu. Você tá vendo isso? Você tá vendo o que virou nossa casa? O vento bateu no meu rosto, quente, suave, como se fosse resposta. Quando escureceu, acendemos fogueira no terreiro. As crianças assaram milho, os adultos tomaram café com bolo torto de Ana, que todo mundo elogiou mesmo sendo horrível. Alguém começou a cantar. Uma música antiga, daquelas que a gente aprende sem saber como. Outras vozes foram se juntando. Logo todo mundo estava cantando. Vozes desafinadas, mas alegres, reais, humanas. Olhei em volta. Para cada rosto iluminado pelo fogo, para cada sorriso, para cada história que aquelas pessoas carregavam. E percebi, não era só meu aniversário, era aniversário de todos nós, aniversário de uma vida nova, de uma comunidade que tinha nascido da dor, mas tinha crescido no amor. Ana veio sentar do meu lado. Mãe, você tá feliz? Muito, respondi, passando o braço em volta dela. Mais do que eu achei que podia ser de novo. A mamãe Joana ia gostar de ver você feliz, ela disse. Ia gostar de saber que o papai encontrou você. Que a gente encontrou você. Senti os olhos arderem. Eu também acho que ela ia gostar. Acho que ela tá vendo. Ela e o José. Acho que eles estão lá em cima tomando café junto, rindo da gente. Ana sorriu. Encostou a cabeça no meu ombro. A festa foi até tarde. Quando todos foram embora, a casa ficou bagunçada, cheia de louça suja, de resto de comida, de cinza da fogueira. Mas também ficou cheia de amor. De memória boa, de pertencimento. Miguel veio ajudar a limpar. Deixa para amanhã, eu disse. Hoje eu só quero sentar e agradecer. Sentamos na varanda. As meninas já tinham dormido, exaustas de brincar. A noite estava clara, cheia de estrelas. Obrigada, eu disse. Por tudo, por terem lembrado, por terem me dado uma razão para comemorar de novo. A gente que agradece, ele respondeu. Por você ter aberto aquela porta, por você ter deixado a gente ficar, por você ter virado família. Ficamos em silêncio, um silêncio bom, cheio, completo. Sabe o que é engraçado? Eu disse depois de um tempo. Faz 6 anos eu parei de comemorar aniversário, parei de comemorar qualquer coisa. Achei que a vida tinha acabado quando o José partiu, mas hoje eu vi, a vida não acabou, ela só mudou de forma. E a nova forma é boa também. Diferente, mas boa. Miguel pegou minha mão. A vida é teimosa. Continua crescendo mesmo quando a gente acha que secou tudo. Tinha razão. A vida era teimosa mesmo. Insistente. Brava. Eu tinha achado que ia viver e morrer sozinha naquele sítio. Que ia virar aquela mulher velha e amarga que todos evitam. Que ia secar junto com a terra. Mas a vida tinha outros planos. Trouxe Miguel. Trouxe Ana e Marta, trouxe comunidade, trouxe propósito, trouxe amor e me ensinou que recomeçar não é trair quem se foi. É honrar, é dizer, valeu tanto a pena que eu quero de novo. Olhei para o céu estrelado, para as constelações que José me ensinou a reconhecer, para o vento que balançava as árvores, para a casa que agora respirava de novo. E sorri. Porque pela primeira vez em anos, eu não estava só sobrevivendo, eu estava vivendo, de verdade. Tinha 3 dias que não chovia.
Não era problema ainda, mas eu conhecia os sinais. O céu pesado, cor de chumbo, o vento mudando de direção, o jeito que os animais ficavam inquietos, pressentindo. Vem temporal, avisei Miguel, que estava consertando o telhado do galpão. Ele olhou para o céu, franzindo a testa. Hoje ou amanhã. Melhor a gente se preparar. Passamos o dia inteiro amarrando o que podia voar, recolhendo ferramentas, cobrindo a lenha. Ana ajudou a fechar as janelas da casa. Marta correu atrás das galinhas, tentando colocar todas no galinheiro. Cocó não quer entrar! Ela gritou frustrada. Fui ajudar. A galinha marrom estava teimosa, ciscando debaixo da mangueira, como se nada tivesse acontecendo. Vem, Cocó, chamei, jogando milho dentro do galinheiro. A danada me olhou com aquele olhar de galinha, desconfiada, mas acabou entrando. Fechei a porta rápido. O céu foi escurecendo mais cedo que o normal. Às 5 da tarde já parecia noite. O vento começou a soprar forte, levantando poeira vermelha da estrada. Todo mundo para dentro, ordenei. Jantamos cedo. Arroz, feijão, ovo frito. Comida simples, mas quentinha. As meninas estavam quietas, olhando pela janela para o céu cada vez mais escuro. Mãe, é perigoso? Ana perguntou. A casa é forte, respondi com mais segurança do que sentia. A gente já passou por tempestades antes, mas essa parecia diferente. Tinha algo no ar, uma tensão, uma expectativa. A chuva começou às 7 da noite. Não foi aquela chuva que começa devagar, com pingos espaçados. Foi um dilúvio, como se o céu tivesse rachado de vez e despejado tudo de uma vez. O barulho na telha de zinco era ensurdecedor. Trovões sacudiam as paredes. Raios iluminavam tudo por segundos, deixando sombras estranhas pela casa. Marta se encolheu no sofá, abraçando a boneca velha que tinha voltado a carregar. Tô com medo, ela sussurrou. Sentei do lado dela, puxei ela para o colo, mesmo estando grande demais para isso. Eu sei, meu amor, eu também fico com medo às vezes, mas medo é só medo. Não pode fazer mal na gente. E se a casa cair? Não vai cair, Miguel disse, firme, sentando do outro lado. O seu avô José construiu essa casa com as próprias mãos. Fez para durar, fez para proteger. Ana se juntou a nós no sofá. Ficamos todos amontoados ali, ouvindo a tempestade rugir lá fora. Foi quando ouvimos o estrondo. Não foi trovão. Foi diferente. Mais perto. Mais concreto. Miguel se levantou num pulo. O galpão correu até a janela, tentou ver através da cortina de água. Outro raio iluminou tudo, e eu vi. Metade do telhado do galpão tinha voado. As ferramentas, Miguel disse, voz desesperada. As sementes, tudo tá lá. Você não vai sair nesse temporal. Segurei o braço dele. Inês, é o trabalho de meses. Se molhar tudo, se estragar. E se um raio pegar você? Gritei por cima do barulho da chuva. E se você escorregar e quebrar a cabeça? O que adianta salvar semente se você morrer? Ele me olhou. Nos olhos dele vi desespero. Vi medo. Mas não era medo da tempestade. Era medo de perder tudo de novo. De voltar para a estaca zero. De não conseguir sustentar as filhas. Conhecia bem aquele medo. A gente não vai perder tudo, eu disse, mais calma. E se perder, a gente reconstrói, igual a gente já fez antes. Inês, Miguel, me escuta. Coisa a gente repõe. Gente não. Você fica aqui, com a gente, seguro. Ele respirou fundo, fechou os olhos, assentiu devagar. Voltamos para o sofá. As meninas se agarraram nele. A tempestade continuou por horas. Às 10 da noite, a energia acabou. Acendi lamparinas. A casa ficou toda em sombras dançantes, meio assustadora, meio acolhedora. Vamos contar histórias, sugeri, para passar o tempo. Que tipo de história? Marta perguntou. História de quando vocês eram pequenas. A gente ainda é pequena. Ana disse, mas estava sorrindo. Miguel começou.
Contou de quando Ana nasceu, num dia de chuva também, no meio da madrugada. Como a parteira quase não chegou a tempo. Como Joana tinha sido forte, corajosa, linda. Igual a irmã, igual a mãe de vocês. Foi minha vez. Deixa eu contar de quando eu conheci o José. As meninas se ajeitaram atentas. Eu tinha 17 anos. Ele tinha 20. Eu trabalhava na roça colhendo algodão. Ele apareceu um dia procurando trabalho. Era magro, alto, tímido. Não falava muito. Igual o papai, Marta comentou. É, homem bom costuma ser mais quieto, concordei. José ficou me olhando o dia todo, mas não falava nada. Até que no fim do dia ele veio tímido e perguntou meu nome. E você falou? Falei e perguntei o dele. E a gente ficou ali no meio da roça, conversando até escurecer, sobre tudo e nada, sobre sonhos, sobre vida, sobre como a gente queria uma casa própria um dia, um lugar nosso. Olhei em volta, para as paredes que José tinha erguido, para o telhado que ele tinha colocado, para a casa que ele tinha construído com tanto amor. Ele conseguiu, eu disse, voz baixa. Fez uma casa que protege até hoje, mesmo ele não estando aqui. Miguel pegou minha mão, apertou. A tempestade foi perdendo força. Lá pela meia-noite, a chuva virou garoa. Às 2 da manhã, parou. Abrimos a porta. O cheiro de terra molhada invadiu tudo. A lua tinha aparecido, iluminando o estrago. O galpão estava destruído. Metade do telhado tinha voado. Ferramentas espalhadas. Sacos de sementes molhados. Miguel olhou tudo aquilo em silêncio. Eu fiquei do lado dele. Amanhã a gente vê o que dá para salvar, eu disse. Hoje a gente só agradece por estar vivo. Perdi tanta coisa já, ele sussurrou. Cansei de perder. Eu sei, eu também. Mas sabe o que eu aprendi? A gente não tem controle sobre o que perde. Só tem controle sobre como a gente reage. Se a gente desiste ou se levanta. Ele me olhou. E você? Vai levantar de novo? Sempre levantei, respondi. E sempre vou levantar. Porque agora eu não levanto sozinha. Levanto com você, com as meninas, com a comunidade. E isso faz toda a diferença. Dormimos tarde, exaustos, mas juntos. No dia seguinte, acordei cedo. Saí para ver o estrago de verdade, com luz do dia. Era pior do que eu pensava. O galpão precisava ser reconstruído. Muitas ferramentas tinham enferrujado com a água. As sementes, metade tinha perdido. Mas a casa estava de pé. A horta tinha sobrevivido. As galinhas estavam vivas. As vacas estavam bem. A gente tinha perdido coisas, mas não tinha perdido o essencial. Seu Antônio apareceu antes do café. Depois Dona Lourdes. Depois outras famílias da cooperativa. Todo mundo querendo ajudar, querendo reconstruir. Isso aqui não é só seu Antônio disse. É nosso. Quando um cai, todos levantam junto. Passamos o dia inteiro trabalhando, separando o que dava para salvar, jogando fora o que tinha perdido, planejando como reconstruir. As crianças ajudaram também. Ana varreu os escombros. Marta recolheu as ferramentas. Miguel e os outros homens começaram a levantar o telhado novo. À tarde, sentei num toco para descansar. As costas doíam. As mãos estavam cheias de calos, mas eu estava feliz. Ana veio sentar do meu lado. Mãe, você não está triste por ter perdido tanta coisa? Tô, admiti. Mas também tô grata por ter tanta gente ajudando, por ter família, por ter razão para reconstruir. Quando a mamãe Joana morreu, eu fiquei com tanta raiva, ela confessou. Raiva de Deus, raiva do mundo. Achei que nunca ia parar de doer. E parou? Não, ela respondeu honesta. Ainda dói, mas dói diferente, dói como saudade, não como ferida aberta. E eu aprendi que dor faz parte. A gente não tem que fugir dela, a gente tem que atravessar ela. Olhei para aquela menina, 11 anos, tão nova, tão velha ao mesmo tempo. Você é sábia, sabia? Ela sorriu. Aprendi com você. Meu coração apertou. Porque às vezes a gente não percebe que está ensinando.
A gente só vive, e as pessoas aprendem olhando. Aprendem vendo a gente levantar depois de cair. Vendo a gente escolher amor em vez de amargura. Vendo a gente abrir porta em vez de fechar. Quando o sol começou a se pôr, o galpão já tinha a estrutura nova. Não estava pronto, mas estava começando, igual a gente, nunca totalmente pronto, sempre reconstruindo, sempre crescendo. Naquela noite, sentei na varanda com Miguel. As meninas dormiam lá dentro. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não me deixar sair ontem. Por me segurar. Eu ia fazer besteira. A gente faz besteira quando tá com medo, respondi. Normal. O importante é ter alguém para segurar a gente até o medo passar. Ele pegou minha mão. Entrelaçou os dedos nos meus. Eu te amo, Inês. Do jeito que dá. Do jeito que eu consigo. Mas te amo. Fazia tempo que ele não dizia. A gente não era muito de palavra. A gente mostrava mais do que falava. Mas era bom ouvir às vezes. Eu também te amo, respondi. E amo as meninas. E amo essa vida. Mesmo com tempestade. Mesmo com perda. Porque vale a pena. E valia mesmo. Porque vida não é sobre não ter problema. É sobre ter razão para enfrentar os problemas. E eu tinha razão de sobra. Tinha família. Tinha comunidade. Tinha terra para cuidar. Tinha amor para dar e receber. Tinha tudo o que importava. O resto a gente reconstrói. Sempre. Era um sábado de manhã quando o carro parou na frente do sítio. Carro bonito, preto, limpo demais para a estrada de terra. Eu estava na horta, arrancando mato, quando ouvi o barulho do motor. Levantei devagar, limpando as mãos no avental. Carros assim não apareciam por aqui. Não sem motivo. Miguel estava no curral. As meninas tinham ido com Dona Lourdes na feira. Eu estava sozinha. A porta do carro se abriu. Desceu uma mulher. Uns 50 anos, bem vestida, cabelo arrumado, óculos escuros. Ela tirou os óculos devagar, olhando em volta como se reconhecesse o lugar. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo estranho no peito. Conhecia aquele rosto. Mas de onde? Ela caminhou em direção à cerca. Parou do outro lado, segurando a bolsa com as duas mãos. Inês? A voz saiu baixa, incerta. Sim. Você se lembra de mim? Olhei com mais atenção. Os olhos, a boca, algo no jeito de segurar a bolsa, nervosa. E então lembrei. Lourdes, sussurrei. Ela assentiu, olhos marejando. Lourdes, irmã de José. A irmã que tinha sumido 25 anos atrás. A irmã que a família tinha renegado quando engravidou solteira e se recusou a casar com o homem que o pai tinha escolhido. A irmã que José procurou por anos sem nunca encontrar. O que você está fazendo aqui? Perguntei, voz mais dura que pretendia. Ela respirou fundo. Eu soube que José morreu. Faz tempo já, eu sei. Mas eu só descobri semana passada. Uma prima me contou. A voz dela quebrou. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso saber. Ele morreu odiando eu? Fiquei parada, segurando a enxada. Parte de mim queria mandar ela embora. Parte de mim queria gritar que ela não tinha direito de aparecer agora, depois de tudo. Mas outra parte, a parte que José tinha moldado em mim, sabia que raiva não resolve nada, só corrói. Entra, eu disse, abrindo o portão. Ela entrou devagar, olhando tudo. A casa, o quintal, as galinhas, como se estivesse vendo fantasmas. É aqui, ela sussurrou. A casa que ele construiu. Levei ela para a varanda. Ofereci café. Ela a aceitou com as mãos tremendo. Sentamos em silêncio por um tempo. Eu não sabia o que dizer. Ela parecia não saber por onde começar. Ele falou de mim? Ela perguntou finalmente. Nesses anos todos? Falou, admiti. Não muito. Doía nele. Ele nunca entendeu por que você sumiu. Porque nunca mandou notícia. Porque escolheu desaparecer. Ela fechou os olhos.
Eu não escolhi, Inês. Eu fui expulsa. Meu pai me botou para fora de casa. Disse que eu tinha manchado o nome da família, que eu era vergonha. José tentou me defender, mas meu pai não deixou nem ele falar comigo. José te procurou, eu disse. Por anos. Ia na cidade todo mês. Perguntava para todo mundo. Pagou gente para tentar te achar. Eu sei, ela sussurrou. Alguém me contou, mas eu estava com tanto medo. Medo de voltar e ser rejeitada de novo. Medo de não ser bem-vinda. Então eu fiquei longe. Construí outra vida. Casei. Tive filhos. Trabalhei. Mas nunca esqueci. Nunca parei de sentir falta dele. Olhei para aquela mulher. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas mesmo com roupa fina. Por que você veio agora? Perguntei. Depois de tanto tempo? Porque eu cansei de correr, ela respondeu, olhando para mim. Porque meu filho mais novo me perguntou por que a gente nunca visitava a família do pai, porque a gente não tinha parente por perto. E eu percebi, eu estou fazendo com eles o que fizeram comigo. Estou escondendo história. Estou escondendo raiz. Ela limpou as lágrimas de novo. E quando eu soube que José morreu, eu percebi que perdi minha chance. Chance de pedir desculpa, chance de explicar, chance de abraçar meu irmão mais uma vez. A voz dela quebrou completamente. Ela chorou. Chorou de um jeito que doía de ver. Chorou anos de culpa, de arrependimento, de perda. Eu podia ter ficado dura, podia ter dito que era tarde demais, que José sofreu procurando ela, que morreu sem resposta. Mas o que adiantaria? Levantei. Fui até ela, coloquei a mão no ombro dela. José não morreu odiando você, eu disse, firme. Ele morreu com saudade, com esperança que um dia você voltasse, mas não com ódio. Ele não sabia odiar. Ela segurou minha mão, apertou forte. Eu sinto muito, Inês, por tudo, por não ter estado aqui, por não ter te conhecido antes, por não ter ajudado quando ele adoeceu. Eu sinto tanto. Eu sei, respondi, mas sentir não muda o passado, só muda o que a gente faz daqui para frente. Ela olhou para mim, olhos vermelhos. Você pode me perdoar pelo José? Respirei fundo. Perdão é complicado. Não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É escolher não deixar a dor virar prisão. Eu perdoo, eu disse. Não pelo José, por mim, porque carregar raiva cansa. E eu já carreguei peso demais nessa vida. Foi quando Miguel apareceu. Parou na porta da varanda, olhando para a cena. Eu fiz sinal para ele se aproximar. Essa é Lourdes, expliquei. Irmã do José. Miguel entendeu na hora. Assentiu respeitoso. Sinto muito pela sua perda, ele disse. Obrigada, Lourdes respondeu. E desculpa incomodar. Eu não queria atrapalhar, só precisava ver onde ele viveu, onde ele foi feliz. Ele foi feliz aqui, eu disse. Muito feliz. Construiu essa casa com as próprias mãos, plantou essas árvores, cuidou dessa terra e me amou bem, me fez feliz também. Lourdes sorriu entre as lágrimas. Ele merecia ser feliz. Sempre foi tão bom, tão generoso. Passamos a manhã conversando. Lourdes contou da vida dela, dos filhos, do marido que morreu faz 3 anos, do trabalho como costureira, das dificuldades, das alegrias pequenas. Eu contei sobre José, sobre os anos juntos, sobre a doença dele, sobre como ele partiu em paz, dormindo, sem dor. Ele falou seu nome no fim, eu contei. Disse, Lourdes está bem, tenho certeza que está bem. Como se soubesse, como se tivesse feito as pazes com tudo. Ela chorou de novo, mas era choro de alívio agora. Quando as meninas voltaram da feira, Lourdes ficou encantada. Ana e Marta eram tímidas no começo, mas logo estavam mostrando os desenhos, falando das galinhas, contando histórias. Você tem uma família linda, Lourdes me disse baixinho. Tenho, concordei. Não é a família que eu planejei, mas é a família que eu tenho, e eu amo eles. À tarde,
Levei Lourdes até o túmulo de José. Fica num canto do sítio mesmo, debaixo de uma árvore grande que ele adorava. Enterrei ele lá, porque sabia que ele ia querer ficar perto da terra dele. Lourdes se ajoelhou, tocou a cruz de madeira que eu tinha feito, leu o nome dele gravado. Oi, maninho. Ela sussurrou. Desculpa ter demorado tanto. Desculpa não ter sido mais corajosa. Você sempre foi o corajoso da família. Eu devia ter aprendido com você. Ela ficou ali, falando com ele, contando sobre os filhos, sobre a vida, sobre arrependimentos e saudades. Eu fiquei um pouco afastada, dando espaço. Miguel ficou do meu lado. Você fez bem em receber ela, ele disse. Eu sei, mas não foi fácil. Coisa certa raramente é. Lourdes passou o dia com a gente, jantou conosco, rimos juntos. Foi estranho no começo, mas aos poucos foi ficando natural. Na hora de ir embora, ela me abraçou forte. Obrigada, ela disse, por me deixar entrar, por me deixar conhecer vocês, por cuidar tão bem do lugar que meu irmão amou. Volte quando quiser, eu disse, as portas estão abertas. E posso trazer meus filhos? Eles gostariam de conhecer a família, conhecer as raízes. Pode, sempre pode. Ela entrou no carro, acenou, foi embora deixando poeira vermelha no ar. Naquela noite, sentei na cama pensando em tudo. Miguel deitou do meu lado. Você tá bem? Ele perguntou. Tô, só pensando. No quê? Em como a vida é cheia de volta. A Lourdes sumiu, apareceu. O passado que eu achei enterrado voltou, mas voltou de um jeito bom, de um jeito que cura. Você é boa nisso, ele disse, em transformar dor em cura. Não é mérito meu, é escolha. Todo dia eu escolho. Escolho perdoar, escolho abrir porta, escolho não deixar o passado envenenar o presente. Ele me puxou para perto. Ficamos abraçados no escuro. Obrigado por me ensinar isso, ele sussurrou. A gente se ensina, corrigi, um ao outro, todo dia. No dia seguinte acordei diferente, mais leve, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse saído. Ana percebeu no café. Mãe, você tá feliz hoje? Tô. Por quê? Porque ontem eu aprendi uma coisa. Aprendi que nunca é tarde para fechar ferida, nunca é tarde para perdoar e nunca é tarde para deixar as pessoas entrarem na nossa vida, mesmo quando a gente acha que não tem mais espaço. Você gostou da tia Lourdes? Marta perguntou. Gostei, e acho que o José teria gostado de saber que ela veio, que ela se importou, que ela não esqueceu. 2 semanas depois, Lourdes voltou. Trouxe os 3 filhos. 2 homens, uma mulher, todos adultos, com suas próprias famílias. Trouxe também fotos antigas, fotos de José criança, que eu nunca tinha visto. Passamos o fim de semana inteiro juntos, contando histórias, rindo, chorando, costurando história, remendando o que tinha rasgado. Os filhos de Lourdes adoraram o sítio. As crianças brincaram juntas, os adultos trabalharam juntos, e eu percebi, família é isso. Não é só sangue, é escolha, é perdão. É abrir espaço para quem a gente perdeu e para quem a gente ainda não conhece. José tinha me ensinado a amar. Lourdes estava me ensinando a perdoar. Miguel me ensinava a recomeçar. As meninas me ensinavam a cuidar. E eu estava aprendendo que nunca é tarde. Nunca é tarde para curar. Nunca é tarde para abrir porta. Nunca é tarde para deixar o amor vencer. Quando todos foram embora, prometi que íamos nos ver mais, que não ia deixar mais 25 anos passarem, que família merecia ser cuidada. Naquela noite, sentei na varanda sozinha, olhei para o céu cheio de estrelas. José, sussurrei, ela veio, sua irmã veio, e a gente fez as pazes, por você, por ela, por nós. O vento bateu no meu rosto, quente, suave, e eu soube que ele tinha ouvido.